sempre enrolo pra falar isso. Vai. E estamos de volta. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou a Gabi e eu estou aqui com a Isabela mais uma vez, porque nós vamos falar sobre o restante das cortes. Esse é o vídeo 2 sobre as 7 cortes de Prythian, do universo de Corte de Espinhos e Rosas. Se você não viu o primeiro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, assiste e volta aqui pra assistir a parte 2, beleza? Então vamos lá? Bom, a Corte Crepuscular aparece no terceiro livro, Corte de Asas e Ruína, e ela faz fronteira com Sob a Montanha. Sendo essa uma das cortes solares, ela não é sazonal, então não segue a magia de seus mestres. Ela simplesmente segue as leis da natureza. Eu acho que visualmente falando, essa é uma das cortes mais impressionantes. Porque o castelo deles não fica assim no chão, ele fica meio que na nuvem. Sim. E tem todo um jogo de luz, você fica imaginando que é tudo meio furta-cor, assim. O grão-senhor dessa corte é o Tezan, e o poder dele é a cura. Ele não é casado, mas ele tem um amante que é da raça Peregrine, uma das raças aladas que tem armas. E eles até descrevem que eles nunca formaram uma parceria, ou ele nunca assumiu uma parceria com esse amante, porque poderia ser uma arma a ser usada pela Amaranta. O que acontece de relevante nessa corte é que é onde ocorre a reunião entre os grãos-senhores, os 7 grãos-senhores, quando eles vão discutir como que eles vão lutar contra Hymber, como que eles vão, né, enfim, organizar a guerra que tá pra estourar. E é a primeira vez que nós temos uma visão sobre todos os grãos-senhores, porque a gente não tinha essa visão antes, só tinha de alguns. Esse episódio da reunião é bem interessante, até porque a gente vê a relação entre eles, assim, bem Guerra dos Tronos. Aquilo é incrível, cara! Essa é a melhor reunião de todos, é a melhor parte do livro. Bom, a próxima corte é a corte diurna. Ela é uma corte que faz fronteira com a crepuscular e a noturna. Ela também aparece no último livro, que é o Corte de Asas e Ruínas. E também é uma das não sazonais que seguem as leis da natureza. O seu grão-senhor é um dos que eu mais gosto. O Elyon. Porque ele é o mais diferente deles. São muitas facetas à primeira vista. Um dos títulos que ele tem é como quebrador de feitiços. Além disso, ele é o que pega geral. Ele é bissexual. É o solteirão. Uma coisa relevante sobre ele aqui é que ele teve um caso com a senhora da corte outonal, que seria a mãe do Lucien, mas esse é um bafão pra outra história, pra outro vídeo. Outra coisa relevante dessa corte é que ela se rebelou contra a Amaranta também, e ela possui mais de 1000 bibliotecas com muito conhecimento, e foram todas saqueadas. Por isso que a Feri acha que ela acha ele tão fechado, tão frio, por todo esse conhecimento, toda essa dor que ele deve ter sentido durante o reinado de Amaranta. E chegamos finalmente ao norte do continente, chegamos à corte noturna, que é disparada, nossa corte favorita. A primeira aparição dela é no segundo livro, Sim. que é a corte de Névoa e Fúria. Ela só faz fronteira com a corte de Urna, então é a mais afastada. Essa é a corte mais misteriosa das 7 cortes, porque boa parte do seu território não é mapeado, só está localizado ali no mapa, mas não tem detalhes sobre o nome das cidades, sobre o que existe naquele território, porque todo mundo que vai pra lá nunca volta. Então eles conseguem proteger bem o que existe ali. E ela é a mais extensa das cortes. Sim, é a maior das cortes. Ela não é uma corte sazonal, então ela segue as leis da natureza. O grão-senhor dessa corte é o Rhysand. Sim, nosso amorzinho. Bem, ele tem muitos poderes. Acho que ele é considerado o grão-senhor mais poderoso de toda a história de Prythian. Um dos poderes dele é a noite. Sim. Corte noturna. E ele também tem o poder de entrar na mente das pessoas. Controlar o que elas veem. Controlar a mente delas mesmo, enlouquecê-las, enfim. E além disso, ele tem uma habilidade que é nevoar, que é realmente explodir as pessoas, de dentro pra fora. É importante mencionar aqui que ele é meio iliriano. Então ele tem asas. Ele é duplamente um guerreiro. Sim. Mas a corte noturna basicamente tem 2 cortes dentro de uma. Uma das cortes é a corte dos pesadelos, que é de fato a fonte de todos os rumores do quão terríveis e cruéis eles são. E quem manda nessa corte é, digamos assim, que um dos generais, Sim. que é o Kyr, que é de fato um ser terrível. Sim, tem um ódio desse cara. A outra corte é a corte de sonhos, Velaris. É a cidade que todos os grãos-senhores anteriores ao Rhys
protegeram e que mais ninguém no território de Prythian conhece. Nem o pessoal da Corte dos Pesadelos. E é uma cidade descrita como intocada, sem escuridão. As crianças riem na rua, eles não conhecem o sofrimento. É um paraíso, onde todos vivem em harmonia, basicamente, muito diferente do restante de Prythian. Mas ao norte da Corte dos Pesadelos, também temos o território dos Illyrianos, que são meio que uma sub-raça. É uma raça alada das que existem em Prythian, Eles têm belas asas. de morcego. E eles são os mais ferozes e cruéis dessas Guerreiros. raças. São guerreiros. E o jeito que eles tratam as mulheres é muito... Primitivo. Outros personagens que a gente conhece nessa corte é o Círculo Íntimo do Rhys. Então existem 4 personagens nesse círculo íntimo. A Emryn é a segunda no comando, a imediata do Rhys. É a mais intimidante e misteriosa deles. Até porque ela não é exatamente grã-férica. A gente só sabe sobre ela que ela veio de um outro planeta ou de um outro lugar. E ela é muito, muito antiga. Ela é muito, muito mais antiga do que todos eles. Pelo menos alguns milênios. E o que se diz é que ela tinha uma forma muito diferente da que ela tem hoje e que ela meio que se aprisionou dentro de um corpo grão-férico para poder viver nesse nosso planeta. E todos eles têm medo dela. Mesmo... Sim, porque ela é bem poderosa. A próxima personagem é a Mor, que é a prima do Rhys e a terceira no comando. E ela tem uma história bem trágica. A origem da Mor, ela é na verdade filha do Ki, que é o general lá da Corte dos Pesadelos. Ela, apesar de ela ser uma personagem muito boa, digamos assim. Sim. Ela é bem... Ela nasceu num lugar de muito ódio. Ela mesma fala que ela era uma sonhadora numa corte de pesadelos, então ela saiu. Basicamente, na Corte dos Pesadelos não é muito diferente das terras humanas. As mulheres somente têm valor de casamento, então elas são praticamente vendidas para outras famílias. Foi isso que o pai dela tentou fazer com ela, mas ela perdeu a virgindade para o que é considerado um férico inferior. Ela perdeu a virgindade para um dos amigos do Rhys, que é o Cassian, que é um iliriano. E por conta disso, o Aerys, lembra o Aerys? Da Corte Otonal, herdeiro, tal, Cruel, malvado. cruel, malvado, era com ele que ela ia casar. Mas ela falou, não, querida, não vou casar com ele. E foi lá e perdeu a virgindade pro Cassian. E a família dela se vingou dela por isso, porque, óbvio, o Aerys desistiu do casamento. Eles pregaram um aviso no corpo dela e mandaram pro Aerys falando que ela era problema dele. Depois de muito torturá-la. Sim. Ela foi abandonada por ele e resgatada por outro dos amigos do Rhys. A próximo personagem é o Cassian. Como o Rhys era um meio iliriano, ele treinou no território iliriano com outros ilirianos. E lá ele conheceu o Cassian, que era um bastardo, Sim. filho de uma lavadeira. Ele foi o que mais sofreu por causa dessa condição. Sim, e ele também conheceu o Azriel, que era um outro guerreiro. Só que ele era bastardo de um senhor, então ele tinha um pouco mais respeito. Ah, e o Cassian é o general. Sim, Cassian é o general do exército dele. É o mais forte de todos os guerreiros. Uhum. Foi basicamente assim que eles conheceram. E como eles eram os mais fortes, apesar de eles serem bastardos, eles ganharam os sifões, que eram como... Tipo pedras, né? É. Pedras mágicas. pedras mágicas pra conter o poder deles. Eles são muito poderosos, mas eles não têm muito controle sobre o poder. Então eles têm que o tempo todo usar essas pedras pra meio que eles conseguirem direcionar o poder deles pro que eles querem fazer. E o Cassian até se gaba que foi a primeira vez que eles tiveram que dar uns sifões pra um bastardo liviano qualquer. E assim, nós seguimos para o último personagem, Que é o Azriel. que também é um dos mais misteriosos, um dos mais caladões. Ele tem um poder que nenhum dos outros personagens desse universo apareceu. É um Sim. poder muito raro. Ele é chamado de Mestre Espião. Esse é o cargo que ele dá pra ele, mas ele é um encantador de sombras. E é basicamente isso, as sombras meio que falam coisas pra eles. Por isso que ele é o espião. Como funciona não exatamente. explica direito se são tipo espíritos, o que fala com ele, mas É. ele consegue se infiltrar nos lugares. Sim. E essas sombras contam pra ele o que elas viram, ele consegue se comunicar com elas. Então por isso que ele recebeu esse cargo de mestre espião do Rhys. E com isso a gente encerra os vídeos sobre as 7 cortes de Prythian. Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, eu espero que você tenha se interessado sobre esse universo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal e não perde que tem mais vídeos sobre corte de espinhos e rosas por aí. Um beijo, tchau! Ai, já deu fofa!